Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário, vamos continuar meditando em Mateus capítulo 13. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus capítulo 13, dos versos 51 a 53, está escrito assim: Então perguntou Jesus, vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse, por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Só até aqui, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és bom, o Senhor é santo, o Senhor é perfeito, é justo. Tu és o nosso Deus maravilhoso, não há outro como o Senhor. Tu és grande, Tu és perfeito em todo o tempo. Tu és o único Senhor, o único Deus verdadeiro. Não há outro como o Senhor. Tu és o nosso Deus grande, poderoso. Tu és o Criador de todas as coisas. Tu és perfeito, Tu és santo, Senhor, Tu és santo. Eu te agradeço por mais esse dia. Te agradeço pela Tua graça e pelo Teu amor e pelo Teu cuidado, pelo Teu perdão. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós, pois nós não merecemos. Mas mesmo assim, o Senhor faz. Mesmo nós não merecendo, o Senhor nos abençoa. Mesmo que nós não merecêssemos, o Senhor nos salvou. Tu és bom de uma forma que nós não conseguimos descrever, Senhor. Não há outro como o Senhor. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor perdoe os nossos pecados da mesma forma que nós temos perdoado as pessoas. Que o Senhor nos perdoe. E eu oro pedindo que o Senhor nos abençoe hoje. Derrama da Tua provisão sobre as nossas vidas para que nada falte para nenhum de nós, Pai. Se possível, dá-nos a mais, Senhor, para que nós possamos abençoar outras pessoas. Para que nós possamos ser um canal de bênção para a vida dessas pessoas. Que o Senhor nos use para isso. Dá-nos um coração abençoador, dá-nos um coração que auxilia as outras pessoas, dá-nos um coração que ama as outras pessoas, Pai. Conforme a Tua palavra. Molda o nosso caráter para que nós sejamos cristãos verdadeiros. Molda o nosso caráter, molda a nossa vida, molda os nossos pensamentos, Pai. Para que tudo em nós seja para a Tua glória. Por isso eu peço, molda-nos, Senhor. Porque importa que nós façamos tudo para a Sua glória, porque nós encontramos um tesouro, nós encontramos a pérola de grande valor. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe os nossos familiares, que o Senhor tire todo o fardo pesado que eles têm carregado e substitua pelo Teu fardo leve. Eu peço que o Senhor os alcance, aqueles que ainda não se encontraram com o Senhor, que a Tua graça os alcance, que o Teu Espírito Santo toque a vida deles, Pai, para que eles tenham um encontro poderoso com o Senhor. Em nome de Jesus eu peço, quebranta esses corações, Pai, para que eles sejam alcançados, para que eles sejam tocados pelo Teu amor, Senhor. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, tem um banner lá. Lemos aqui hoje dos versos 51 a 53. E a gente vai tendo uma conclusão ali das parábolas, principalmente daquilo que Jesus foi falando para os seus discípulos. Verso 51, a gente lê assim, Então perguntou Jesus, vocês entenderam todas essas coisas? Vocês entenderam o que eu falei? Vocês entenderam as parábolas? Sim, responderam eles. Aqui se cumprindo mais aquele ponto que Jesus havia falado, né? De que alguns não entenderiam, mas os seus discípulos entenderiam, né? Alguns entenderiam. Então sim, eles falam, nós entendemos, a gente compreendeu o que o Senhor está falando. E lembre-se, né? As duas últimas parábolas de Cristo foram do joio do trigo e dos peixes, da pesca, né? Que separa o joio do trigo, separa o peixe bom do peixe ruim. Vocês entenderam tudo que eu falei? Sim, entendemos, os discípulos falaram. Verso 52, ele lhes disse, por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus,
é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Aqui esse verso é muito complicado para a gente entender. Para eles ali provavelmente foi bem fácil de entender, para a gente é um pouco mais complicado por conta de contexto cultural, por conta de diversas coisas. Então vamos tentar entender juntos aqui. Ele diz, por isso, ou seja, uma continuação, por vocês terem entendido, por eu ter falado e vocês terem entendido, todo mestre da lei, e quando ele fala dos mestres da lei, está falando daqueles judeus que conheciam muito bem a lei, instruído quanto ao reino dos céus, que era a instrução que ele vinha dando, portanto o reino dos céus é como? Portanto o reino dos céus é como? O reino dos céus é como? Ele vinha instruindo os seus discípulos a respeito do reino dos céus. Ele diz, é como o dono de uma casa ou um pai de família em algumas traduções, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Ou seja, o dono de uma casa, um pai de família, alguém com responsabilidade por outras pessoas. Tira do seu tesouro, ou seja, daquilo que ele encontrou, daquilo que ele entendeu, o tesouro é aquilo que ele compreendeu. Coisas novas e coisas velhas, aqui falando, bem provavelmente, sobre tudo o que existia ali de entendimento da lei e tudo que existia de entendimento em relação ao reino, em relação àquilo que Jesus vinha falando. Jesus provavelmente dizendo para eles, então, instruam as pessoas, tanto com as coisas novas que eu venho trazendo, quanto com as coisas velhas, as coisas que a gente já sabe, as coisas que são da lei, as coisas que Deus já entregou para o seu povo. Instruam as pessoas nisso, porque essas verdades que Jesus trouxe, essas novas verdades, não são novas, são a interpretação correta das velhas verdades. Então essas velhas verdades e aquilo que Jesus vinha trazendo sobre o reino, que são no final das contas a mesma coisa, instruam as pessoas nisso. Porque, como ele diz, né, todo mestre da lei instruído que entendeu o reino dos céus é como o dono de uma casa e precisa tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. E daí, verso 53, tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Aqui é um texto um pouco mais complicado, na minha interpretação e estudando um pouco sobre o assunto. Parece que Jesus vinha falando para eles, olha, vocês entenderam? Entendemos. Então vocês têm uma responsabilidade agora de não desprezar aquilo que é velho, mas entender todas as verdades do reino e instruir outras pessoas. Porque todo mestre da lei instruído no reino dos céus é como o dono de uma casa, é como um pai de família. E precisa extrair do seu tesouro as duas coisas. Então essa é uma interpretação possível, né? Jesus estava mostrando para eles que eles precisavam entender o todo, entender as coisas velhas, entender as coisas novas, entender que elas se relacionavam e eram, no final das contas, a mesma coisa, e instruir outras pessoas. Para nós, gente, fazendo aqui uma aplicação talvez um pouco mais prática, a gente tem que fazer a mesma coisa, né? A gente tem que entender a palavra como um todo, a gente precisa entender que a palavra fala de uma única coisa, que a palavra toda aponta para Cristo. Nós precisamos viver essa palavra e nós precisamos, na medida daquilo que Deus vai nos permitindo, instruir outras pessoas no mesmo caminho. É isso. Não dá para ir muito além disso, eu acredito. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.